Olá, estamos de volta à disciplina de Algoritmos e Técnicas de Programação 2. Vamos à videoaula 3, parte 1. Nesta aula, nós vamos compreender o comando case, para que serve o comando case, e entender as estruturas de repetição, como a estrutura do comando while, o do while e o for, ok? Que em paralelo com o Visual G, o while é o enquanto faça, o do while é o repita até, e o for é para faça. Então vamos ao comando case. O comando case é utilizado como estrutura de seleção, por exemplo, para criar menus simples. Quando você entra lá e quer criar, por exemplo, um menu de informações de um sistema, tem as opções 1, 2, 3, 4, nós podemos utilizar a estrutura do case. Para que serve isso? Para facilitar, que o case ele é mais condensado. Mas se você, por exemplo, me perguntasse, professor, eu posso fazer um menu, por exemplo, utilizando a estrutura do se, se não, se, que é aquela estrutura tradicional? Pode, só que vai ficar muito grande. O case nós podemos simplificar. Esse comando permite optar dependendo do que você digitou. Se você digitar, por exemplo, o número que está externo, ele faz o tratamento também. Então vamos ver aqui o exemplo de um comando case. Ele começa, primeiro coloca lá o switch e coloca a opção. A opção é a variável que vai guardar a informação que você vai estar selecionando, ok? Depois dessa variável, você tem ali o case ali que vai definir qual a parte que ele vai entrar. Por exemplo, veja aqui esse exemplo aqui. Eu coloquei o exemplo da semana, ok? Cria uma variável dia da semana. Essa variável ele vai de 1 a 7. Por quê? Porque é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Caso você digite um valor que seja fora desse padrão que está aí, que é de 1 a 7, ele entra lá para o default. Tá vendo que a última opção eu coloquei como default? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você está tentando fazer uma seleção. E a seleção ela tem que entrar em alguns desses casos, que é o que eu defini ali. Se ele não tiver entre esses casos, ele automaticamente cai para o padrão e dá aquela mensagem lá. Vamos fazer um teste aqui para você ver funcionando isso aí. Para ganharmos tempo, eu já criei aqui a minha classe, ok? Dei o nome dela de exemplo switch. Coloquei aqui, dia da semana. Inicializei ele com 1, ok? Logo após, eu criei meu switch. O meu switch tem aqui, ele vai receber a variável dia da semana. E depois tem todos os casos, que são o quê? São 7 casos que eu vou tratar. De acordo com o que tiver dentro dessa variável, ele vai imprimir a resposta que tiver aqui. Se a resposta estiver fora desse ambiente aqui, ele cai automaticamente no default, ok? E mostra lá, esse não é um dia válido. Então vamos executar aqui para vocês verem executando, ver o que resolve. Executei, automaticamente ele entrou como 1 aqui, já apareceu domingo. Eu vou criar aqui uma entrada de dados para você poder digitar e ver o resultado. Vou colocar aqui o import java.utils. Depois, vou criar o meu scanner aqui, que é para entrada de dados. Preparei a entrada de dados do meu scanner. Agora, em vez de eu colocar aqui dia recebe 1, eu vou colocar para o dia da semana receber o leia.nextint. Vou colocar uma mensagem aqui. Digite o dia da semana, ele vai pedir a entrada de dados e vai mostrar aqui o resultado. Vamos executar. Pediu aqui o dia da semana. Se eu digitar 1, ele imprimiu domingo. Executar novamente. Se eu digitar, por exemplo, o 5, o que ele vai fazer?
Eu acabei de entrar aqui, digitei o 5, 5 veio para cá, vai perguntar qual que é o caso que está dentro do dia da semana, é o 5. Ele vai mostrar quinta-feira. Vou dar um Enter aqui, quinta-feira, correto? Mais uma vez, só para testar aqui a funcionalidade, vou digitar agora o 7. Quando eu entrar com 7, ele vai fazer o mesmo teste, chegou aqui, perguntou qual é o caso que está dentro, qual é o conteúdo de dia da semana. Dia da semana tem um 7. Existe esse caso? Existe. Caso 7, ele vem cá e imprime sábado. Caso contrário, se não existisse o 7, ele imprimia lá aquela mensagem padrão lá. Vou fazer agora pela última vez. Vou executar dia da semana. Dia da semana 18. Não existe esse caso. Ele vai de 1 a 7 só. Então, dia 18, como não tem, ele vai entrar automaticamente aqui para o default. E vai mostrar essa mensagem. Esse não é um dia válido. Então, dei um Enter. Já mostrou aqui. Ok? Mais uma vez. Se eu colocar o dia 9, por exemplo, mesma coisa. Esse não é um dia válido. Ok? Então, pessoal, o case ele é muito utilizado principalmente para essa parte de menus. Você consegue visualizar, por exemplo, abrir uma telinha e coloca lá o menu. Por exemplo, uma calculadora. Ok? Você quer fazer uma calculadora, ele abre o menu. Você quer fazer uma multiplicação, você quer fazer uma divisão, uma subtração, não é assim? Então, ele abre um menuzinho. Nesse menuzinho tem 4 opções. De acordo com que o usuário clicar, se é 1, 2, 3 ou 4, ele executa aquela função. Se, por exemplo, ele clicar algo que está externo, que não é o que está lá no menu, você dá uma mensagem de erro para ele. Para quê? Para ele saber que digitou algo errado. Ok? Também tem outros exemplos que nós podemos utilizar. Você sabe outros? Pensa aí, pessoal. Vamos dar continuidade. Agora, vamos falar sobre o comando while. Que relembrando, o while aqui em Java é o mesmo que o enquanto faça lá do Portugal, do Visual G que nós utilizávamos. Ele caracteriza-se por verificar uma condição antes de entrar na repetição. Ou seja, o while, automaticamente, ele pode executar 0 ou mais vezes. Está descendo o código, está passando o código. Chegou no comando while, ele vai fazer um teste. O comando while está logo no começo, no início. Ele faz o teste. Se aquele teste for válido, ele entra. Se não for, ele passa direto e nem executa. Então, para relembrar, o comando while ele pode ser executado 0 ou mais vezes. Ok? Aqui tem um esquema que eu acho que fica mais fácil explicar por aqui. Então, quando o código chega lá na hora de fazer o teste da condição, ele vai perguntar, essa condição é verdadeira? Se a condição for verdadeira, ele vai executar o comando que está dentro daquele bloco do while. Então, enquanto a condição for verdadeira, ele vai fazer o código, ok? A partir do momento que a condição for falsa, o que acontece? Ele sai da estrutura de repetição, ok? É tal igual ao que foi feito lá no primeiro semestre, né? É a mesma coisa. O while é o mesmo que o enquanto, ok? E aqui está a estrutura. A estrutura é o while, abre parênteses, coloca a condição que você quer, fecha parênteses. Depois, abre chaves, coloca todos os comandos, que é o bloco de informação que você vai criar ali dentro, e fecha chaves. Relembrando que, no caso, se tiver apenas um comando, você não precisa utilizar chaves, ok? Ele automaticamente consegue interpretar o primeiro comando. Mas, como normas de padrões, né, de codificação, principalmente padrões SAM, nós dizemos que é interessante sempre colocar chaves, independente se ele tem um comando ou mais. Dessa forma, fica fácil para você conseguir perceber qual os comandos, né? Qual o código, o bloco de código que está dentro do while. Ok? Então, vamos partir agora como um padrão para a nossa aula. Sempre vamos trabalhar com blocos, inicializando com chave e fechando chave. Ok? Então, coloca lá o while, abre parênteses, coloca condição, fecha parênteses, abre chaves, coloca todos os comandos que você quiser, sendo um ou mais, e fecha chaves. Correto? Vamos aqui a alguns exemplos. Primeiro exemplo, nós temos lá, eu criei uma variável byte e recebe 1. Depois eu fiz o quê? Eu fiz um enquanto, que é o while, e o while i menor do que 5 quer dizer o quê? Enquanto ele for menor do que 5, quer dizer que ele vai repetir, não é assim? Ele vai testar. É menor do que 5? É. Ele vai ficar testando ali
Enquanto ele for menor do que 5, ele vai imprimir lá o valor na tela, ok? Observe que a última linha, antes dele fechar as chaves, eu tenho i recebe i mais 1. Por que isso? Você sabe? É um pouco óbvio, né, pessoal? O que acontece? Nós criamos ali o i começou com 1. Se você não incrementar esse valor i, se você não mudar o valor dele, ele vai sempre ser 1. Então, você está fazendo o quê? Um loop eterno, ele vai ficar naquele while sempre. Por quê? Porque o i nunca vai ser maior do que 5. Como ele nunca será maior do que 5, ele vai ficar interno ali mostrando a mensagem. E qual que é a mensagem? Ele sempre mostrar 1. Automaticamente, quando eu coloco i recebe i mais 1, ele está somando 1 a cada execução, né? Sim? Então, a primeira vez, o i está com 1. Mostrou lá, o valor de i é 1. Passou, somou 1, voltou para a próxima. Quando ele volta, o i passa a ser quanto? 2. Aí ele vai imprimir o que na tela? O valor de i é 2. Depois ele volta de novo no loop. 3, imprime lá na tela, volta no loop. 4, imprime na tela, volta no loop. 5, imprime na tela, correto? Na quinta vez, o i passa a ser quanto? I recebe i mais 1, que vai ser 5 mais 1, 6. Aí ele volta e pergunta, 6 é menor ou igual a 5? Não. Aí ele sai do comando, ok? Faça esse teste aí, coloca para você ver que você vai ver que ele vai executar 5 vezes o while aí dentro, vai mostrar 5 vezes o valor. Agora vamos ao exemplo 2. No exemplo 2 eu criei algumas variáveis, como a variável área do tipo inteiro, a variável altura do tipo inteiro também, só que eu atribuí-lhe o valor 2 para ela. Criei também a variável largura, também do tipo inteiro, e atribuí o valor 6. E criei meu i, que eu uso como contador, né? Assim, i recebe 1, também do tipo inteiro. Coloquei aqui o while i menor que 5, que é a mesma condição do exemplo anterior, ou seja, ele vai executar quantas vezes? 5 vezes, correto? Depois, eu coloquei para a área. Como calcula a área? A área é altura vezes a largura. Ele calcula a área, vai dar uma impressão na tela, vai mostrar a área é tal, vai mostrar o valor, e depois vou fazer um incremento na altura com mais 2. A altura começa com 2, depois já passa a ser 4, passa a ser 6 e assim vai. E a largura? A largura eu estou fazendo um decremento. Observe que eu coloquei lá largura menos menos. Você lembra para que serve isso? Você lembra na aula passada quando eu falei sobre decremento? Então, largura menos menos é a mesma coisa que eu colocasse. Largura recebe largura menos 1. Ok? E depois eu tenho lá i mais mais. O que é o i mais mais? A mesma coisa, só que ele está em incremento. No exemplo 1 eu coloquei i recebe i mais 1, não foi? É a mesma coisa que eu colocasse i mais mais. Para que serve isso? Isso é para facilitar, para você não ter que colocar muito código. Automaticamente, quando você coloca i mais mais, ele faz um auto incremento, ok? Ele vai executar esse código 5 vezes também e vai imprimir na tela as áreas de acordo com isso aí. Pega esse código, coloca lá no Eclipse e testa, pessoal, para vocês verem executando, ok? Agora, vamos passar um desafio para você, ok? O desafio é o seguinte: faça um programa em Java que receba 5 números e informe se cada número é par ou ímpar. Programa básico. Observação. Como que você vai saber se o número é par ou ímpar? Para pegar o resto da divisão, utilize o percent, conforme mostrado na ilustração abaixo. Então tá aqui, coloquei aqui 17 dividido por 2. O 17 é o dividendo, isso é na matemática básica, não é? O 2 é o divisor, o 8 é o quociente e o resto. O resto é o resto da divisão, que ali no caso é 1. Então, em nível de sistema, como que eu faço? Eu coloco, por exemplo, 17 por 102. Quer dizer o quê? Que você vai recuperar o valor do resto. Que nesse exemplo, 17 dividido por 2, o resto dele é 1. Ok? Faça agora, faça você mesmo e daqui a pouco eu vou mostrar o resultado. Pessoal, aqui está o resultado, ok? Aqui está a solução, né, desse exercício. Eu tenho ela aqui também no Eclipse. Vamos executar aqui para você ver ela funcionando. Então, primeiro o que eu fiz? Criei lá e fiz um import, ok? Do java.utils. Criei a minha classe como exemplo while. Criei também o meu scanner, né, que é o layer, que é a variável que vai ser responsável para a entrada de dados. A variável num e a variável i, que vai controlar o meu contador. Dentro, eu coloquei um while. Quer dizer o quê? Eu quero
quer dizer que ele vai executar até 5 vezes. Ele vai de 1 até 5. Vai executar 5 vezes esse código. Criei um system.out.print, que é para pedir a pessoa para digitar o primeiro número, e depois eu faço a verificação. Se num, %2, quer dizer o quê? Eu quero saber se o resto da divisão por 2 desse número que eu digitei vai ser igual a 0. Se ele é igual a 0, quer dizer que ele é par. Então, imprimir ele é par. Caso contrário, ele imprime ele é ímpar. Observe aqui na última linha, i++. O i++ serve para incrementar a variável i para ela poder ir de 1 a 5. Relembrando, se eu esquecer de colocar o i++, vira loop eterno, ou seja, o programa nunca mais vai sair. Ele vai ser executado eternamente. Ele não vai ter forma de sair do programa, ok? Não esqueça, pessoal, sempre que tem um while, tem que ter uma forma dele sair do while. Tem que ter uma forma de sair da estrutura de repetição, porque senão ela repete eternamente, ok? Vamos executar aqui. Digite o primeiro número, eu digitei o número 6, dei um Enter, 6 é par. Digitei o segundo número, 7. Ele imprimiu, 7 é ímpar. Terceiro número, eu digitei o 1. 1 é ímpar. O quarto número, eu digitei o 2. 2 é par. E quinto e último número, eu vou digitar o 8575. Ele vai dar que é ímpar. Ok? Muito bem. Agora vamos falar sobre consistência de dados. Como validar e verificar se aquele dado que você digitou está certo. Por exemplo, a entrada de dados de salário. Não é assim? Está entrando o salário da pessoa, você não quer que a pessoa digite seu salário negativo, não é? Então o sistema tem que fazer o quê? Ele tem que validar, ou seja, tem que consistir se aquele dado não é, aquele dado que no caso é um salário, não é negativo. Por quê? Porque você imagina o furo que daria. Imagina num sistema de folha de pagamento. Aí o usuário, sem querer, digita lá menos 500 de um salário de algum funcionário. Imagina o problema que seria dar. Por quê? Porque o cara, em vez de receber, teria que pagar. Não é certo? Então o sistema ele tem que validar isso, para não deixar o cara digitar dados errados. Dessa forma, o sistema fica certinho, consistido. Como fazer isso? É muito simples. Nós podemos utilizar estrutura de repetição. Lembrando que consistência de dados, só estrutura de repetição. Não se pode fazer uma consistência usando o se, o if. Por quê? Porque o if testa apenas uma vez. Imagina lá, esse mesmo caso, o salário. Pede o cara para digitar o salário. Aí você coloca if salário menor do que 0 e tem um código lá, o código de erro, né? O salário tem que ser positivo. Enfim, quando o cara digitar o menos 5, ou menos 500 que seja, ele vai entrar no se, não vai? Vai dar a mensagem de erro. Ok, funcionou. Mas se o cara, por exemplo, estiver confuso e digitar de novo menos 5, o que acontece? Ele vai passar, o código vai embora e vai levar o dado errado. Vai fazer com que? Vai fazer com que o sistema todo fique errado. Ok? Então, pelo amor de Deus, não utilize para fazer consistência de dados a estrutura de condição, o se, o if, ok? Quando falar sobre consistência de dados, validação, sempre estrutura de repetição, ok? E como vamos utilizar a consistência usando o while? Muito simples, basta você testar o erro. Ou seja, nesse caso, qual que é o erro? O erro é, você não pode digitar o salário menor do que 0. Você não pode digitar o salário menor do que 0, então você vai ser o while salário menor do que 0. Só isso. É muito simples, é intuitivo. Quando nós falamos em consistência, nós mesmos, no dia a dia, nós sabemos o que pode e o que não pode. Não é assim? Por exemplo, digite a idade do aluno. A idade do aluno pode ser negativa? Não pode. Então, automaticamente, como que seria o while? O while, idade menor do que 0. Ok? Então, basicamente, quando você vai consistir o dado, você pensa, o que não pode ser feito? Ah, eu acho que não pode ser feito assim. Então, você faz a condição daquele jeito. Ok? Para continuar o desafio anterior, eu quero que você altere o programa anterior para aceitar a entrada de dados, para não aceitar a entrada de dados de número negativo. Ok? Só quero que você digite números positivos. Entra lá nesse código que você já fez e altere ele para mim. Vamos aqui. Então, automaticamente, onde que eu tenho que fazer o teste? Eu tenho que fazer o teste sempre após a entrada de dados.
Outra dica, pessoal. Validação e consistência está sempre após a entrada de dados. Você não pode, por exemplo, ter entrada de dados, ter uma série de cálculos e validar o dado lá no final. A validação tem que ser sempre depois. Por quê? Porque se o dado estiver errado, ele não pode, você não pode fazer cálculo com ele, não pode fazer mais nada. Se ele está errado, você tem que ficar ali preso. Ok? Até o dado estar certo, até estar consistido. Lembre disso. Consistência de dados sempre depois da entrada de dado. Então vamos lá. Eu pedi aqui para ele entrar o primeiro número, o cara digitou, eu coloco o while. Qual que é o erro? O erro é num menor do que 0. Eu falei que eu não quero que o número seja menor do que 0. Se o número for menor do que 0, o que eu faço? Pessoal, uma tag de atalho. Se eu digitar SYSO, S-Y-S-O, dar um Ctrl espaço, ele já preenche para mim lá, System Out Print Line, ok? Vocês vão ver utilizando muito isso aí. Por quê? Para facilitar, para não ter que digitar a frase toda. Então eu vou colocar aqui mensagem de erro. Erro, 2 pontos. O número deve ser positivo. Certo? Vamos testar. Coloquei aqui, pedi o primeiro número. Digitei 3. Funcionou? Funcionou. Agora pedi o segundo número. O segundo número eu vou digitar -1. Deu mensagem de erro e pediu novamente o segundo número. Vou colocar -1 novamente. Ele vai pedir de novo. Se eu colocar -1 novamente... Ou seja, enquanto eu estiver digitando o dado errado, ele vai ficar preso aqui. Qualquer número negativo que eu colocar aqui, ele vai ficar preso no código, ok? Para isso que serve a consistência. Agora, se eu digitar o número positivo, ele passa e continua. Vou fazer só mais um teste aqui, pessoal. É aquilo que eu falei. Eu não falei que você não pode utilizar uma estrutura if? Por quê? Vou mudar aqui. Só mudei onde tinha o while e coloquei o if. Vamos fazer o teste aqui para você ver que ele não vai testar. Ele vai testar apenas uma vez e o dado vai passar errado. Executei aqui. Apenas para teste. Vou digitar -1. Quando eu digitei -1, o que ele vai fazer? Ele deu a mensagem de erro e pediu para digitar o -1 novamente. Até agora tá certo? Tá. Mas, se eu digitar novamente errado, vou digitar -1, como eu fiz no exemplo anterior. O exemplo anterior eu digitei 5 vezes errado. -1, -1, -1, -1. Ele não saiu dali enquanto eu não digitei um número positivo. Agora, o que vai acontecer? Eu digitei a primeira vez errado e vou digitar de novo errado. Passou. Viu? Ele deu lá, -1 é ímpar. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele saiu do código e fez o cálculo aqui, que no caso era um código simples, né? Apenas informar se era par ou era ímpar. Ele seguiu no programa. Entendeu? Por isso que não se pode fazer consistência de dados usando estrutura de condição. Tem que ser feito usando estrutura de repetição. Vou voltar aqui o meu código para o while, para ficar certinho. Vou fazer mais um teste aqui. -2, ela não vai sair. -2, ok? Só vai passar quando eu colocar o número positivo. Ok. No próximo bloco, nós veremos estrutura de repetição, comando do while e comando for, ok? Espero que tenha gostado e até já. Muito obrigado.